Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui pra vocês. Separei dois trechos bem legais aqui pra vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todos os detalhes aí desse final de semana do Verdão e também falando um pouco do mercado da bola do Palmeiras aí, que está precisando urgentemente trazer mais jogadores, né, galera? Mas antes de conferir esse vídeo aqui, eu peço pra vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora conferir todas essas informações. É, Chiquito. Vamos falar de clássico paulista. Muita expectativa, principalmente do lado palmeirense. Jogo no Allianz Parque. Esse choque rei. No final das contas, nem lá, nem cá. 0-0 placar final. Pior para o Palmeiras. Todos os tempos não tem. O previsto, Lucas Moura e Oscar do banco, time classificado e estrelas desgastadas, além do gramado sintético. O imprevisto não deu para o Maurício. Foi substituído por Estevão, reserva, porque não estava 100%. Tudo isso antes dos 4 minutos. Em casa, o Palmeiras tentou furar o bloqueio de um São Paulo com 3 zagueiros. Teve uma bola parada com Rafael Veiga, acertou a barreira. Palmeiras viu Enzo Dias tomar amarelo por uma falta perto da lateral. Falta que Veiga bateu e a zaga desviou. Teve muita falta de Murilo e André Silva sem cartão. De Alisson em Veiga, com amarelo, mas com bronca para cima de Flávio Rodrigues de Souza. Quando eu dou o carrinho, eu vejo que eu pego na bola, né? E pela velocidade do lance que foi ali, não tem como, você acaba pegando atleta, né? E você ficar pendurado num clássico, num gramado, né, tão rápido como é do Palmeiras, isso dificulta. Lá do banco também teve bronca, aí já viu. O auxiliar de Zubeldia também ganhou o dele. Primeira boa chance, escanteio de Veiga para Flaco Lopes, forte para fora. E o impedimento de Caleri e a bronca de Zubeldia e o cartão para ele, para variar, tá fora contra a Ponte Preta, estava pendurado. A primeira do tricolor foi com Luciano, só aos 44 do primeiro tempo, de longe para pouco. Pouco para não terminar 0-0. Mudaria algo no segundo tempo? O São Paulo no chuveirinho, Alisson para o Everton. A bola de André Silva para o Caleri, o Everton foi mais rápido. De perto não dava e Richard Rios testou o Rafael, que ficou com ela, bateu de longe. E a primeira boa bola do Palmeiras na etapa final. Cruzamento de Piquerez. Conclusão de Flaco Lopes. A bola passou pertinho. Aí mexeu o São Paulo. E na primeira de Lucas Moura no lugar de André Silva, o Everton fez a melhor defesa do jogo até então. Bola parada de Estevão. Perigo na cabeçada de Gustavo Gomes. A bola do jogo. Cruzamento da direita. Conclusão de Flaco Lopes. A queima-roupa para a excelente defesa do goleiro Rafael. Bronca contra o juizão na falta sofrida por Estevão. Ele não deu vantagem e na cobrança não deu em nada. Assim, 0-0 e nada mais. Somente as vaias de cerca de 39 mil torcedores alviverde. A torcida tem todo o direito de criticar, de pedir mais. Eu gosto disso. Tem pressão, isso é bom. Tem um time muito grande como Palmeiras, necessita disso, assim que vamos ter que trabalhar muito mais para melhorar. Os reflexos de um choque rei sem gols. O São Paulo, já classificado, está agora a 4 partidas sem vencer. Ganhou apenas uma nas últimas 6. O Palmeiras segue fora da zona de classificação no seu grupo. Está em terceiro, a 2 da Ponte Preta e a 5 do líder São Bernardo. Faltando 2 rodadas para terminar a fase de classificação. A gente sabe que a gente precisa vencer, então todo jogo, não importa o nível do adversário, a gente quer vencer e vamos buscar isso sempre. Claro que algumas vezes a gente pode errar ali ou errar aqui, mas a vontade é sempre a mesma. Estávamos a jogar, não é com uma equipa qualquer, estávamos a jogar com o São Paulo, certo? Uma linha de 5, mais 2 primeiros volantes na frente.
o que dificulta muito aquilo que são os espaços que nós temos que criar, e depois precisamos muito da criatividade dos nossos jogadores para ultrapassar esse muro. El punto sirve. Esse ponto nos serve. Se não estou errado, já estamos classificados. E isso é bom para nós. Agora temos 2 datas. A primeira no Morumbi, para depois jogar as quartas de final. Vamos seguir trabalhando, disse o treinador Luiz Ubeldia. A seguir trabalhando. E sabe o que mais? Agora, indiretamente, o São Paulo pode ajudar a eliminar o Palmeiras, se perder pontos nos jogos que lhe restam. Vamos ver o que o professor, né, ele vai montar, até pela sequência que tivemos. Você jogar 4 jogos em 9 dias é bastante complicado, né? Hoje foi uma prova que ele teve que tirar alguns atletas. Talvez na quarta também, não sei o que ele pensa, pode ser que aconteça. Faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. Desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Depois do choque rei sem vencedor, com vaias e críticas, São Paulo e Palmeiras vão continuar bem próximos, bem ligados nas próximas 2 rodadas do Paulistão. Quem sabe até um pouco mais, ou não. O grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos. Olha, Abel, não é falar mal do Palmeiras, é que os resultados não têm falado bem do Palmeiras. A própria atuação de ontem, para quem precisava vencer, porque se o Palmeiras sai vitorioso do Clássico, ele vai bem mais confortável. O grupo é o mais difícil, é o mais disputado, São Bernardo e Ponte Preta. A Ponte joga com São Paulo na sequência. Então, realmente, para o Palmeiras, não depende mais dos próprios resultados. Vai ter que ganhar e secar os adversários. Eu diria, Renata, que o grande vencedor do jogo de ontem foi o Luiz Ubeldia. Porque ele também entrou pressionado no jogo, depois da sequência de 3 jogos sem vitória. Embora não tenha vencido também, o São Paulo... 4 agora, sim. 4, mas o São Paulo estava numa posição mais confortável no seu grupo e, ao mesmo tempo, ele precisava amarrar o Palmeiras e foi o que ele fez. A escalação disse muito a respeito disso. Ele preserva o Lucas e o Oscar, porque eles jogaram 90 minutos contra o Velo, 3 dias atrás. Coloca 3 zagueiros, acho que o Juan fez um grande jogo, como um terceiro zagueiro ali junto do Arboleda e do Alan Franco. E ele fez uma linha de 5 ou de 7 muitas vezes, né? Porque aí você tem os laterais baixando e ainda o Pablo Maia sem e o nenhuma Alisson... cerimônia, escancarado. Não, ele jogou a amarrar o Palmeiras e numa escapada, e o São Paulo teve algumas escapadas, né? Teve alguma chance com o Lucas no segundo tempo, o Caleri recebeu uma bola que o Everton teve que sair, no passe do André Silva. Os espaços se ofereceram e essa era a estratégia do São Paulo, que foi, digamos assim, bem consumada, né, no jogo. O Palmeiras realmente falta muita criatividade, falta muita inspiração. Ele teve um problema com o seu principal jogador esse ano, que é o Maurício, logo no começo do jogo. O Estevão acho que não estava na melhor das condições, né? Por isso até ficou no banco. Mas pouca gente pode perder o Maurício e colocar o Estevão no lugar. Pelo amor de Deus. Então ele falou de elenco. Eu sei que tem muitos jovens que ainda são promissores, não estão consolidados. Mas o Palmeiras, eles precisam resolver rápido. O Palmeiras, vários jogadores, as tentativas aconteceram e eles não fecharam. Então, a Leila, o recado ontem foi bem claro. Nós não vamos contratar jogadores porque a imprensa pede, porque o torcedor pede. E se o treinador pede ele pediu ontem abertamente na coletiva. Justamente, foi agora o treinador que pediu. Sempre tivemos um elenco curto, não tão curto como esse. Ontem o Gomes machuca, né? E aí meio que no desespero ele bota o Thales no lugar, que é um menino também, que chegou agora para tentar resolver na questão da bola aérea, porque o São Paulo estava muito fechado. O Estevão entra, teve um quadro de amidalite aí, ia ficar pro banco para entrar depois. Entra por dentro, Facundo aberto, acho que os dois se sobrepuseram em algum momento, porque o Facundo ficou meio que sem função. O Estevão entrou por dentro, mas muitas vezes ele caía pelo lado direito e o Facundo não sabia muito o que fazer. Então eu acho que também teve uma questão tática aí que o São Paulo facilmente conseguiu travar qualquer avanço do Palmeiras. E agora, gente, é isso, né, Renata? Tem que ganhar os 2 jogos, não depende mais dele e corre o risco de ficar fora da fase de mata-mata. Quem tá muito tranquilo no Paulistão, melhor campanha. Ficam procurando o gancho. Vitor Roque é preterido por? Estão se pendurando pelo verde. Se você fala jogou no Manchester United, quebra o gancho dele. Você viu? Hoje ele não perdeu a chance de me deixar sem chão aqui. Eu ia falar Ajax, acho tudo bem. Pode ser também. Vamos ouvir, então, os personagens ontem do grande empate, professor. Grande? Grande empate em 0-0 entre São Paulo e Palmeiras. Dá uma olhada.
Yo acredito que tuvimos coraje, valor de sacar 2 jugadores importantes por una cuestión de planificación, de cargas, así como en otro momento ha salido Caleri, ha salido Luciano, han salido algunos de los otros jugadores. Nosotros priorizamos la planificación y, como he falado siempre, cuando uno planifica podés correrte para un lado, para el otro, dentro de la planificación porque no es rígido, pero en este caso con 2 jugadores que habían jugado 90 minutos los últimos 2 juegos allá en Brasilia, Oscar tenía o tiene un tobillo un poco con un poco de hinchazón, de dolor, y en el caso de Luka, que es un jugador explosivo, habiéndolo usado 2 juegos seguidos, me parecía incorrecto por la carga de minutos e demais ponerlo hoje. Por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. Portanto, é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do Corinthians, é diferente do São Paulo, é diferente do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Professor. Ô, Eugênio. Mari, quando você vai brincar lá daquele quebra-cabeça, que você compra aquela caixa lá, você tem 50, 100, 200... Tem gente que compra aquelas de 5 mil. 5 mil. O cara fica montando um ano na sala, aí você não pode jantar, não pode almoçar. Não pode tossir, porque limpar a casa, não tudo tem ocupado como. lá, o gato aí não você pode monta passar. errado, quando você vê, fica um pouquinho pra direita, pra fora, aí você tem que puxar tudo pra esquerda pra poder encaixar no meio da mesa. O quebra-cabeças dele, eu acho que está faltando não só peça. Se você pensar do ano passado para cá, ele perdeu, foi uma carreirinha, né? Uma carreirinha de peças importantes, pessoal no ataque. O ataque está sendo todo reestruturado. O problema desse quebra-cabeça, então, são as peças, prof? Outro dia ele estava usando há uma semana, o Rony. Então. O zagueiro no ataque. Que já foi embora e não foi reposto. No ataque. Então, tem essa questão, eu acho que o pedaço do quebra-cabeça é o ataque. Mais uma vez, o Palmeiras não consegue fazer gol. Não consegue. E nem tem criado tanto assim. Ontem foi uma bola no gol. Contra o Corinthians, apesar de ser melhor o tempo todo... jogou bem mais contra o Corinthians. Jogou bem mais, mas jogou uma bola na trave do Corinthians só. É muito pouco. Muito pouco. Tem que render mais. Isso está se repetindo. Então, é uma situação... Ontem a gente falava no Linha de Passe sobre a questão de valor de campeonato paulista ou não. Eu acho que campeonato paulista à parte, se o Palmeiras não se classificar para o mata-mata, e isso é uma perspectiva real hoje... Não. Se o Palmeiras não depende está classificado, de si. Hoje não estaria. Ele não depende de si. Mas faltam 3 jogos. 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos. Está na mão, basicamente, do São Paulo, que pega os 2 adversários do Palmeiras, que é a Ponte e o São Bernardo. Mas se o Palmeiras ganha ontem, se faz esse gol que não consegue fazer nunca contra ninguém, se faz esse gol ontem, iria para os jogos finais dependendo só de si. Isso já não está acontecendo. Então, acho que no caso específico do Palmeiras, transcende essa história de valor do Paulistão ou não. Já é um problema que vem do brasileiro. Isso respinga coisas do brasileiro, essa falta de efetividade. Se apegar o estadual é meio que... Eu acho que é secundário nessa história. O problema do Palmeiras vem do brasileiro. O Palmeiras deixou de ser campeão brasileiro por falta de efetividade. E não é à toa que ontem a torcida, ao protestar, tenha escolhido como vítima a diretoria, no caso o Barros, e não o Abel. Porque a torcida reconhece que o Abel já fez muito com elenco curto no Palmeiras. Não dá para pedir para o cara fazer mágica toda hora. Está no limite. Está no limite de quantidade e de qualidade de jogadores. Temos testemunhas, aliás, das vaias, né, da torcida do Palmeiras ontem, né? Temos testemunhas da nossa direção, claro, né? Exato. A Presente. voz da Vaiou? consciência. Estava lá ouvindo, estava pedindo calma. Tá me vaiando aqui agora. Tá vaiando. Mandou um fora aí. Vamos ouvir. É pior que fora, o Anderson né? Barros. É pior que fora. Não, ele gritou aqui fora. Eu falei, pera, eu ou o Anderson Barros? Eu não sei. Vamos ouvir a torcida do Palmeiras que vaiou ontem o time. Cadê? Sobe o som.
porque o juiz apita. Não, e não... Aí vem o Ei Barros, né? Vai ter um xingamento aí. Legendado, mas com censura, tá, prof? Claro. O horário não permite. Nós somos educados. Ó, mas não foi de um lado só, não, hein? Ontem foi do estádio todo, porque... Atenção, torcedor. Invasão de crime previsto em lei, assim como a respeite... rapaz. A reclusão e multa. Punição ao Palmeiras. E a entrevista ontem do Abel foi uma entrevista boa. Ele, sim. Né, foi as entrevistas educado. dele são boas, quando né? Quando ele quer, sim. Quando ele se propõe a dar uma entrevista boa, ele de fato tem muito conteúdo. E ontem ele falou bastante, falou sobre do jogo, enfim, falou das peças. E a entrevista dele, para mim, reforçou ali o que a torcida pode seguir protestando nas próximas partidas, muito direcionada à diretoria, né? Porque ele fala... Quando ele fala das peças... Exatamente. Esse recorte, né? Esse pedaço que a nossa direção escolheu para focar do quebra-cabeça, de estar curto, enfim, não tão curto como agora. Quando ele fala também sobre os meninos da base, ele fala, e falou duas vezes, pontuou duas vezes, que são jogadores para dar profundidade ao elenco, que ele não vai dar a camisa 9 para um desses atletas, enfim, Thales, Luiz, enfim, para colocar o peso nas costas desses jogadores, que não será justo. Esses jogadores é para dar profundidade, vez ou outra aparecer como Estevão apareceu, como o Hendrick apareceu, que ele não vai dar esse peso para os jogadores da base e que eles ainda servem o sub-20. Então, assim, ele não vai pular esta etapa de precisar desses jogadores para dar corpo ao elenco, porque ele não tem essas contratações. Então, assim... está nas mãos da diretoria. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que a diretoria está trabalhando. Então, assim, ou está trabalhando de fato muito no sigilo ali e uma hora vai aparecer esse jogador, ou está colocando toda essa expectativa no Paulinho. Ele fala mais uma vez sobre o Felipe Anderson, né? Sobre a dificuldade que o Felipe Anderson está de se adaptar e também passando por questões físicas. Então, são problemas que o Abel, ele consegue mais uma vez solucionar quando... faz parte, né, de tudo que ele trabalha, da competência dele, como ele encontra soluções ali. Quando perde Dudu, encontra soluções. Quando perde Hendrick, encontra soluções. Vai perder o Estevão, provavelmente ele vai encontrar soluções. Não tem o 9, encontra soluções. Dessa vez a solução acontece com o Maurício. Maurício está com luxação no ombro, vai ser reavaliado. Provavelmente vai ficar fora por um período, vai ter que encontrar mais uma solução. Ontem ele diz muito sobre... o caminho que a partida tomou por conta da ausência do Maurício, fala, perdemos nosso goleador, nosso maior marcador, precisa mexer, o Estevão ainda não está 100%, o Estevão ontem, de fato, não aparece, e aí você já vai minando os potenciais, né, desse grupo de hoje. Já não aparece com o Maurício porque lesionou. O Estevão também já não aparece. Hora que não vai dar. Bom, e não deu ano passado, né? Exatamente. E aí ele fala, estamos enfrentando adversários muito fechados. Contra o Corinthians encontrou soluções. Para no Hugo, que defende o pênalti do Estevão. Ontem contra o São Paulo as soluções elas não apareceram. E ele é muito estratégico quando ele faz críticas, mais a quantidade do que a qualidade. Ele não chega a expor os seus jogadores, né? Mas ele fala na quantidade de jogadores mesmo. Quando ele nas alternativas, curto, né? Ele tem poucas alternativas, né? Agora o time, assim, o futebol que está rendendo, ele está rendendo menos que no brasileiro. Porque no brasileiro, pelo menos, as chances apareciam mais. Agora não é a questão de não aproveitar a chance, é um domínio mais estéril. Os domínios do Palmeiras têm sido mais estéreis. Ele falou dos adversários mais fechados, realmente o São Paulo ontem foi para empatar. Isso é claro. O Corinthians também tinha ido para não jogar na arena do Palmeiras. Mas você precisa encontrar soluções. E fica difícil, ele tem cada vez menos jogadores. Agora, nem o Rony tinha, que ele tinha. Não é o ideal apelar para o Rony, mas pelo menos é um a mais. Mas não dava para fazer um pouquinho mais? Será que a torcida também não fica chateada assim? A torcida quer ver o time jogando mais. E a gente sempre espera mais. E quando vai para o campo, faz um campeonato como tem feito, porque não foi o jogo de ontem. Campeonato. O Palmeiras hoje está em terceiro lugar no seu grupo, atrás do São Bernardo e da Ponte Preta. Não é. Por mais que tenha dificuldade de elenco,
e elas são nítidas, você pode entregar um time mais coeso, né? E tem um outro lado também que marca uma diferença do Palmeiras para esses times, aliás, não só do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, porque ele está fazendo um campeonato paulista, isso dito desde o início, em que ele está dosando. Então, tem um dia joga um time, outro dia joga outro, tira esse, coloca aquele e tal. Ele vai dosando. Só que dosando ele não conseguiu os resultados e chega agora, faltando 2 rodadas, precisando pontuar, ao contrário do São Paulo. O São Paulo ontem foi tranquilo para o jogo, porque no grupo dele as coisas estavam resolvidas. Então, o empate para ele o classificou. Não precisava fazer grande força. Se não classificasse ontem, classificaria na próxima rodada, provavelmente. Já o Palmeiras não. Ele se viu num grupo em que outros 2 têm pontuado bem e que ele precisa de resultados, porque, apesar de todas as questões que o Abel colocou ali, o elenco é curto, tem jogador que vai embora, jogador que não chega, é o Palmeiras jogando o Paulista. É o atual tricampeão, busca um tetra. E se não classifica? E aí? Para a gente poder falar do São Paulo também. E se não classifica? Como vocês classificam a não classificação, prof? É preocupante. Preocupante porque respinga em todo o resto da temporada. Todo time para o brasileiro. Não, eu acho que a torcida está entendendo o Abel. Você acha? Tanto que ela não xinga o Abel, ela xinga a diretoria. Mas isso não significa que a torcida não esteja preocupada, né? Sim, e assim, não, preocupada com olhos bem próximos ali ao trabalho dele, né? Mas o foco é em reforço. Isso daí nada mais é do que uma E o Palmeiras, né, que abriu a janela de transferências aí prometendo ser dominante. Então, esse talvez seja o problema, a tal frustração. Isso aí nada mais é do que uma versão mal educada do velho e bom queremos jogador. Porque chegou Facundo, não sei quantos milhões de euros. Achei que você ia falar das... Paulinho, não sei quantos milhões de euros. E o que eles diziam? Vem mais. Mas tentou, né? Vem mais 3 jogadores. Mas não adianta tentar e não contratar. É pior. É pior porque você alimenta expectativas. Se não tenta, vocês ficam na bronca. Se tenta, o Fula não liberou o cara, ué. Então tenta outro. Eu não acho determinante para a temporada ficar fora do Paulista. Eu não acho determinante para a temporada ficar fora do Paulista, essa classificação. Eu acho que o barulho vai acontecer muito alto. Mas o Palmeiras segue, né? O trabalho dele Mas o Abel, ele, quase todos os jogos, ele fala que ele não vai abrir mão de um planejamento que não é nesse tiro curto de Campeonato Paulista. Aí ele já mostrou. E ele assume essas responsabilidades. Ele fala, pode custar classificação, pode custar muita coisa. Mas não é o objetivo do Palmeiras. Já mostrou nos anos anteriores. Eu acho que o barulho vai ser alto, muito alto. Eu acho que a questão, além de uma eventual eliminação, é o futebol pobre que tem sido apresentado. E a falta de perspectiva. Mas eu acho que o Abel, ele tem a carta ali de que a temporada é muito além. As convicções dele, eu tenho certeza que ele eu vai... falo de planejamento, não é nem planejamento, eu acho que isso ele mostrou ao longo dos últimos anos, que isso ele não abre mão, né? Tanto que a gente viu o quê? Estreia de Libertadores, ele com o time reserva, né? Não, eu acho que nesta temporada especificamente, falando do calendário, falando de Mundial, falando de que os estaduais, eles estão acontecendo dentro de uma pré-temporada, acho que especificamente nesta temporada, eu não vejo como... Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras acabou empatando com o São Paulo, precisava da vitória aí pra depender só dele pra classificar pra semifinal do Campeonato Paulista, né, pessoal? Então, o Verdão aí agora precisa da vitória e torcer pro tropeço aí da Ponte Preta ou São Bernardo já tá classificado, no caso é só a Ponte Preta mesmo que vai enfrentar o mesmo São Paulo aí, que pode ajudar o Palmeiras a passar para a próxima fase, né? Não sei se o São Paulo aí vai jogar com o time reserva, porque já está classificado aí para a próxima fase. Então, o Palmeiras agora precisa dessa vitória aí, né? E se não classificar, vai aumentar um pouquinho da pressão. Mesmo o Abel falando que não daria prioridade para o Campeonato Paulista, né? Mesmo assim, ele fez 17 pontos. Acredito que ele só tentou tirar a pressão ali. Lógico que ele quer ganhar 4 vezes seguida aí o Campeonato Paulista. Mas agora, se o Verdão não conseguir essa classificação aí, não sei qual que vai ser o comportamento da torcida, né? Principalmente porque a diretoria tentou trazer alguns jogadores aí para deixar o elenco forte nessa temporada e não é isso que a gente tá vendo, né? O Paulinho já chegou contundido, aí só vai estar disponível a partir de abril. Daqui a pouco tem o Mundial da FIFA e o Palmeiras ainda não parece
que está pronta aí para essas competições, né? Então, a janela de transferência fecha no final de fevereiro, então o Verdão precisa trazer aí pelo menos 3 nomes aí para o time ficar forte aí nesse ano e brigar por todas as competições, até para poder ter uma rotatividade aí e conseguir mesclar bem os jogadores, porque esse ano aí vai passar de 80 jogos aí tranquilamente, principalmente se o Palmeiras chegar na fase final aí de Copa do Brasil, Libertadores, aí a tendência é que esses números desses jogos aumentam mais, né? E se passar nas fases seguintes aí do Mundial, então vai passar de 90 jogos aí tranquilamente, pessoal. Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!